E vamos agora dar início à nossa programação do primeiro Santos Grain Day. E para falar sobre infraestrutura para suportar o crescimento das exportações de grãos pelo Porto de Santos, convido Beto Mendes, diretor de operações da Autoridade Portuária de Santos. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero cumprimentar o Eduardo, que esta casa aqui é uma casa que ela lidera todo esse processo, esse movimento, esse trabalho da comunidade portuária Santos, da comunidade portuária Guarujá, da comunidade portuária Porto de Santos. É nessa casa que nós temos vindo aqui com grande frequência para tratarmos aqui de questões do mais alto interesse do nosso país. Na sua pessoa, Eduardo, que é o secretário executivo da Associação Comercial de Santos, eu quero cumprimentar a toda a equipe que auxilia, toda a equipe de diretores, toda a família Associação Comercial de Santos. Quero cumprimentar o Sérgio Mendes, que é o diretor-geral da ANEC. Fico feliz de podermos estar juntos aqui nesta manhã, discutindo questões de extrema importância para a Autoridade Portuária de Santos e para toda a nossa comunidade portuária. E na pessoa do senhor, cumprimentar a todas as associações, todos os representantes do setor produtivo e exportador desse país. Cumprimentar a Thaís. Guarujá, ela faz parte de extrema importância. O Porto de Santos não seria o Porto de Santos se não tivesse a parceria com o Guarujá, que lá nós temos importantes terminais e ainda, em breve, teremos tantas coisas acontecendo de grande relevância para o Porto e para o Guarujá, em especial o nosso túnel. Eu vou iniciar aqui a apresentação e, inicialmente, nós vamos falar da operação do Porto de Santos no ano de 2024, 2025, vamos falar da evolução dos últimos anos e o que acontecerá, o porto que estamos preparando para os próximos anos, para enfrentarmos, ou melhor, para atendermos a expansão da demanda que é crescente ano a ano aqui em Santos. O Porto de Santos, quando nós falamos em Interlândia, esses são os principais estados do país que mais movimentam cargas aqui em Santos, que é Mato Grosso do Sul, Goiás, o Distrito Federal, São Paulo e Minas. Mas, para que tenham um exemplo, o algodão, por exemplo, é produzido na Bahia, mais de 90% é exportado aqui por Santos. Mas esses estados aí em azul são, obviamente, o que tem maior volume de cargas movimentadas aqui, que são 5 estados, 29% da área total do país. Nessa região que compõe a Interlândia do Porto de Santos, é habitada por 81 milhões de pessoas, e aqui se movimenta 50% do PIB do nosso país. O ano passado foi o recorde de todos os recordes, 179,8 milhões de toneladas entre todas as cargas movimentadas aqui em Santos. Quem merece os parabéns não é a autoridade portuária, é toda a comunidade portuária, os exportadores, o agro. O agro contribui com a maioria. Olha, 30%, pouco mais de 30% do agro, ou melhor, de grãos, leia-se soja e milho, compõem esses 179,8 milhões de toneladas. Mas quando você fala do agro como um todo,
aproximadamente 60% de tudo que é movimentado em Santos faz parte da cadeia do agronegócio do nosso país. Eu gosto de fazer uma apresentação, um painel aqui lúdico. Isso é mais fácil de nós entendermos quando falamos 179,8 milhões de toneladas, e quando você considera que uma carreta, em média, 30 toneladas, e o ano com 365 dias, então seria o equivalente a 16.420 caminhões movimentados, ou melhor, 16.420 carretas movimentadas aqui no Porto de Santos. É importante, como eu falei, que esse é um exemplo lúdico, é porque 1/3 disso já é movimentado por trem, e que é muito importante esse trabalho, a expansão, o trabalho que a FIPES vem fazendo aqui em Santos, em parceria com a autoridade portuária, para que nós possamos cada dia mais dar conta do forte crescimento que ocorreu em Santos aqui nos últimos anos, e como vocês vão ver logo mais à frente, faz parte do planejamento da autoridade portuária. O Porto de Santos são 58 terminais, 16 quilômetros de cais acostável, 15 metros hoje é a profundidade do nosso canal e 62 berços de atracação. Só para vocês terem um parâmetro, Santos, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, assumiu a administração também do Porto de Itajaí, lá em Santa Catarina. Hoje, nós acumulamos a administração do Porto aqui em Santos, mais do Porto de Itajaí. Itajaí tem 3 berços, e é um porto importante no país. Itajaí tem 1 quilômetro de cais acostável. Então, vocês verem, aí dá para, traduzir o tamanho e a importância do Porto de Santos, e não é por acaso, é porque as cargas, o porto é beneficiado dentro de uma logística e tem facilidade tanto para receber, devido ao centro consumidor, nessa Interlândia, que foi apresentado anteriormente, e, obviamente, esse principal canal de exportação para mais de 200 países do mundo. Hoje, nós temos 15 metros de profundidade o canal. Tem alguns trechos que dependem de derrocagem, de implosão de pedras, para que a gente possa aprofundar mais o canal e para que o Porto de Santos possa continuar recebendo os navios 366 que já chegam aqui, porém com maior capacidade de carga, porque hoje o navio 366 ele entra em Santos, mas não consegue entrar com a capacidade máxima. Como os navios em todo o mundo cada vez estão ficando maiores para absorver a demanda, nós estamos preparando Santos também para que possa atender essa demanda crescente mundial, em especial, cada vez mais de navios maiores. Então, estamos licitando a derrocagem. O Porto de Santos está bastante avançado no projeto, para que, assim, tão logo seja feita a derrocagem, possa aprofundar o canal todo, canal navegável, por mais 1 metro, e o BNDES está elaborando um plano de negócios para que possam ser concedido o canal do Porto, e dentro dessa concessão do canal ele chegue a 17 metros de profundidade o seu calado. Nós temos dentro da área portuária, dentro do território do porto, do perímetro do porto, nós temos 20 quilômetros de acessos, de avenidas, que no caso é a perimetral de Santos, que nós chamamos de perimetral margem direita, e da perimetral margem esquerda do Guarujá. Temos 100 quilômetros de ferrovias internas, 55 quilômetros de dutovias, que os combustíveis, obviamente, são transportados, para São Paulo e para Paulínia, através desses 55 quilômetros de dutovias. E
O canal como um todo, ele totaliza 25 quilômetros, mas a área acostável, onde os navios atracam, são 16 quilômetros. No ano passado, foi movimentado aqui em Santos 5.473 navios. Isso significa que a nossa diretoria, da qual eu tenho a honra de fazer parte da equipe, nós movimentamos 11.000 atracações e desatracações. Então, vocês imaginam toda a logística que é para que a gente possa conseguir atender essa crescente demanda. Foram 516.378 vagões, chegaram aqui 2.782.880 caminhões e 5,4 milhões de teus foram movimentados. Isso significa que o ano passado foi, historicamente, o ano de maior movimentação também de contêineres, alcançando esse número. E é importante registrar aqui que toda a comunidade portuária, os terminais, as empresas de logística, todo esse conjunto que compõe essa comunidade portuária empregam aqui em Santos, no Guarujá, Cubatão, São Vicente, em toda a região, ela emprega mais de 50.000 pessoas nos seus postos de trabalho. O número, aqui à esquerda, o primeiro lugar no Brasil e o maior porto do hemisfério sul, Porto de Santos, movimentou, como já foi dito, 179,8 milhões de toneladas. Como podem ver acima, em segundo lugar fica os dois portos do Paraná. Os dois portos do Paraná juntos, que é Paranaguá e Antonina, ele movimentou 66 milhões de toneladas. O terceiro, colocado, que é Itaguaí, lá no Rio de Janeiro, 60 milhões de toneladas, e Itaqui, no Maranhão, 34 milhões de toneladas. Totalizando esses 4 portos, porque no caso do Paraná é Paranaguá e Antonina, então os 4 portos juntos movimentaram 161,4 milhões de toneladas, enquanto Santos sozinho 179,8 milhões de toneladas. De toda a corrente comercial líquida do país, ou seja, tudo que é movimentado de carga nos portos e aeroportos do Brasil, 29% passa aqui por Santos e é fruto do trabalho de toda essa comunidade que diuturnamente contribui para o desenvolvimento do nosso país, contribui para que nós possamos atender a demanda crescente de todos os nossos países clientes. Bom, vamos falar de 2025. O mês de março, nós movimentamos aqui 15,8 milhões de toneladas, o acumulado nesse ano está alcançando 40,3 milhões de toneladas. Como podemos ver aqui à frente, nesse mês de janeiro e fevereiro, nós tivemos uma movimentação de grãos um pouco menor aqui em Santos. E discutindo com a equipe da ANEC, quando nos visitaram na precursora para esse evento, junto com o Eduardo, nos foi informado que a safra anterior, ela retardou um pouco o seu plantio, obviamente retardou a colheita. Nós já estamos vendo que no mês de abril, esses números de abril são só bem do início do mês, foram até na última sexta-feira, mas, como pode ver, janeiro e fevereiro foram um pouquinho abaixo, março já alcançou e nós estamos vendo que abril já superou e o que nós estamos entendendo que vai esticar um pouco mais a movimentação de carga, quer dizer, ela deslocou um pouquinho para frente. Então, como vocês podem ver, essa linha amarela é a média dos últimos 5 anos. Isso é a movimentação total. Aqui está incluído todas as cargas, granéis líquidos, está incluído aqui contêineres, aqui tudo transformado em toneladas.
Então, amarelo é a média dos últimos 5 anos, e a linha verde é o máximo histórico, enquanto aquele verde mais claro é o recorde de 2024. Então, se vocês verem, o recorde de 2024, basicamente quase o ano todo, foi o nosso máximo histórico. Isso significa que ano de 2024 foi o grande ano da história do Porto de Santos em termos de movimentação de cargas. Aqui, agora olha para ver como a lógica que a ANEC nos trouxe, a informação do atraso do plantio e, obviamente, o início da movimentação de cargas de grãos retardou um pouquinho no início desse ano. Vocês podem ver que o container, por exemplo, já iniciou janeiro, fevereiro e março, acima do ano recorde, que foi 2024, muito acima da média dos últimos 5 anos e acima dos melhores meses históricos da história do Porto de Santos. Então, nessa projeção, nós estamos calculando que esse ano de 2025, secretário Bruno, nós estamos projetando para esse ano de 2025 uma movimentação aqui de 6 milhões de teus. É o número que ficará muito próximo disso, a movimentação. Porto de Itajaí, como eu disse, nós, a Autoridade Portuária de Santos, assumiu a administração do Porto de Itajaí a partir do dia 1º de janeiro deste ano. O que ocorreu? Acho que é a pergunta que muitos gostariam de fazer, mas por que assumiu lá em Santa Catarina e Itajaí? É que o Porto de Itajaí era o único porto administrado no Brasil todinho por uma autarquia municipal. E aí, ao longo dos anos, acabou tendo algumas questões políticas que influíram. Enfim, o porto ficou sem operação por 2 anos, praticamente sem operação. Retomou com um terminal de container da JBS e vinha num processo lento de recuperação. No dia 31 de dezembro do ano passado, venceu a delegação, porque o porto é uma prerrogativa do governo federal, e venceu a delegação para o município de Itajaí administrar o porto de Itajaí. O presidente Lula tomou a decisão porque ele entendeu que o porto depende de retomar a importância que o porto de Itajaí já teve na história de Santa Catarina e do país, e retomar esse processo de crescimento. E foi uma decisão do presidente que delegou a nós aqui de Santos a responsabilidade de conduzir também os destinos do porto de Itajaí. Para nós é uma honra, Santos ter mais essa atribuição. De outro lado, além de ser uma responsabilidade enorme, nós não podemos errar. Nós chegamos lá em Itajaí, uma vontade muito grande de acertar, porque é o nome de Santos que vai na frente. E o nome de Santos tem muito peso na comunidade portuária mundial, não é só aqui do Brasil. Recentemente, o nosso presidente Anderson Pomini tem incentivado muitos cursos, treinamentos, visitas técnicas, tanto em portos do Brasil, troca de informações, acordo de cooperação técnica, tanto dentro do Brasil quanto fora. E, recentemente, uma coisa que me marcou muito, visitando o porto de Antuérpia, na Bélgica, nós chegamos lá, estava hasteado na frente do porto a bandeira do nosso país. Aquilo, eu senti uma emoção tão grande, porque estava lá a bandeira da Bélgica e a bandeira do Brasil. E aí entramos com a nossa equipe, tivemos todas as reuniões, e na hora de sair, eu fui ver que na entrada eu não tinha prestado, ou melhor, a nossa equipe não tinha prestado atenção, mas na recepção tinha um painel, talvez um pouco maior do que esse painel, escrito assim: Bem-vindo, Porto de Santos, Brasil. Então, imagina a responsabilidade que todos nós, que a comunidade portuária tem, mas em especial nós da autoridade portuária temos, que
com esse novo compromisso de Itajaí, é o nome de Santos que está na frente, e é o nome de Santos que nós nos orgulhamos e que nós temos que honrar também lá no estado de Santa Catarina. E esses 3 primeiros meses lá em Santa Catarina, nós movimentamos 3,6 milhões de toneladas. E no ano anterior foram 3,2 milhões de toneladas, crescemos em torno de 11%, de janeiro, do dia que nós assumimos, até o mês de março. É importante explicar para vocês que o Porto de Itajaí, ele estava dando um déficit muito grande no caixa da Prefeitura de Itajaí. O ano passado fechou com 48 milhões de déficit, e fechou com 48 milhões de déficit, além dos precatórios, tá? Então, não era só esse rombo que tinha no caixa, tinha também precatórios, em especial, dívida também com dragagem. O que ocorreu? Nesses primeiros 3 meses de 2025, nós já equilibramos o caixa de Itajaí. Então, não tem grande folga, mas está equilibrado. As despesas estão um pouco menos do que o valor, obviamente, faturado lá no Porto de Itajaí. É óbvio que já tem alguns projetos que nós estamos, que estão já incubados, né, que estamos elaborando, para que possam também ter novos investimentos e que esse porto também possa aumentar a contribuição dele na movimentação de carga. Aí, o Porto de Santos e Itajaí, aqui a somatória dos dois, nos 3 primeiros meses deste ano, movimentou 43,9 milhões de toneladas. O que vem pela frente? Acho que esse é a grande preocupação, a grande indagação de todos os senhores e senhoras que estão aqui nessa manhã, focado no futuro do Porto de Santos, obviamente, porque cada um aqui está focado no futuro do seu negócio. E por que isso? O volume de cargas movimentadas vem crescendo. E aí a pergunta, será que Santos vai dar conta disso? Será que nós estamos preparados para dar conta, para atender essa demanda crescente? E aqui nós fizemos uma projeção. Isso não é evidência, é projeção. Nós pegamos o crescimento de 2022, 2023 e 2024. A média foi de 4,95%, a média de crescimento dos últimos 3 anos. Jogada essa proporção, daqui a 10 anos, nós teremos 306 milhões de toneladas movimentadas aqui em Santos. Ah, mas isso não vai ocorrer. Vai sim. Se não for esse número, vai ser mais ainda. Quer ver um exemplo? Questão de 10 dias atrás, recebemos uma delegação do Japão, representantes da empresa Mitsubishi, no Japão. E eles estão fazendo um estudo para o governo japonês sobre etanol. Por quê? Porque hoje no Japão, enquanto aqui no Brasil 27,5% e agora vai para 30% de etanol na gasolina, no Japão é somente 0,8%. E por força de lei, até 2030, não estou dizendo em 2030, a partir de agora até 2030, tem que alcançar o percentual de 10%. 10% de mistura de etanol na gasolina. E em 2040, 20%. Ainda, enquanto nós já estamos chegando a 30%, eles em 2040 vão chegar a 20%. Mas é um avanço, e um avanço importante, obviamente, levando em conta a necessidade da descarbonização. De outro lado, eles, os técnicos que nos visitaram, os japoneses, simplesmente, assim,
discutiram, fizeram muitas perguntas. A nossa equipe lá da Diretoria de Operações e Diretoria de Negócios, estávamos lá recebendo, mas muitas perguntas assim, muito sólidas. Eles estavam muito bem preparados para vir buscar informação, mas na verdade eles já tinham muitas informações, mas eles estão fazendo o cheque, eles estão testando ver se Santos vai ter capacidade de atender eles para o futuro próximo. Por quê? Porque eles saíram, começaram os estudos e entenderam que só tem 2 países do mundo que podem atender a demanda de etanol que o Japão vai demandar para atender para atender a legislação nos próximos anos: Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos, o etanol vem do milho, o Brasil da cana. Aí tem toda a questão ambiental, questão de pegada de carbono, e eles entenderam que tem que comprar do Brasil. E a preocupação deles é que se nós vamos dar conta de tudo isso. Então, eu estou falando um segmento, só que o Porto de Santos é um porto multipropósito. O que é isso? É um porto que movimenta as mais variadas, as mais diferentes tipos de carga. Movimentamos grãos, movimentamos celulose, movimentamos granéis líquidos, inflamáveis, suco de laranja, fertilizantes, veículos, TEV, containers, e aí cargas especiais e aí por diante. Então, quando você, por exemplo, visita os portos da China, eu tive a oportunidade de visitar Xangai, Guangzhou e Tianjin. Os portos lá, na sua grande maioria, movimentam um tipo de carga. Tem vários portos, mas cada porto, obviamente, movimenta um tipo de carga. Nos da Europa, já é muito parecido com o modelo nosso, que são portos multipropósito. Óbvio que um porto multipropósito, a gente tem dificuldades muito maiores. Por exemplo, hoje, nós estávamos discutindo aqui, referente a um acidente que ocorreu num navio, prestador de serviço para a Petrobras, para a Transpetro, que bateu no cais da Marinha. Só que esse cais da Marinha, porque aqui também nós falamos muito em cargas, em grãos, em movimentação, mas em Santos, o ano passado, movimentou, ou melhor, passou por Santos 1 milhão de turistas que fizeram aí os seus passeios nos cruzeiros. E um dos cais da Marinha, ele atende, quando mais de um navio está atracado no concais, ele atende a demanda. E esse navio bateu no cais da Marinha. E esse sinistro, ainda estamos aguardando a perícia, laudos, para que nós possamos ter a dimensão do que ainda precisa ser feito. Imagina, como aqui é um porto multipropósito, a confusão que isso causa em vários setores, não somente no de passageiros, mas nos outros setores. Nós estamos com uma grande preocupação, por exemplo, em relação à celulose e, em especial, ali a Suzano, que eles estão para que no próximo ano eles já vão estar a capacidade máxima da produção da indústria, e nós estamos aí com essa questão que você não conserta um pier que foi abarroado por um navio em algumas horas ou em algumas semanas. Isso tem todo um processo. Então, além de nós estarmos trabalhando para atender a demanda crescente, nós convivemos no dia a dia com essas dificuldades, que faz parte, não vou falar dificuldades, eu vou mudar a palavra, vou retirar a palavra dificuldade e vou falar com esses desafios que nos é imposto no dia a dia. Então, como nós estamos preparando? Cooperação estratégica com as principais associações, universidades, instituições e portos internacionais, parcerias com startups e empresas do setor para o desenvolvimento de soluções inovadoras, realizando estudos técnicos e revisão de NAPs,
NAPs é norma da autoridade portuária, são as nossas leis internas do Porto de Santos. A Agência Ambiental de Descarbonização, Agenda Ambiental de Descarbonização e Eficiência Energética, novos condomínios logísticos e pátios reguladores. Acabou de ser licitado o novo pátio lá na Imigrantes, com a interligação, que é conhecido como Ilha do Tatu, é uma área de 530 mil metros. Foi uma luta para encontrar um espaço para os caminhões que ficam aqui nas ruas, em especial de Santos, mas também do Guarujá, não é diferente. Então, lá vai ter 80 mil metros quadrados para acolher parte dessa frota de caminhões que ficam nas ruas e 450 mil metros para equipamentos logísticos. O STS-8, no governo anterior, o STS-8 foi licitado, ele foi para a rua, deu deserto. Não vou entrar aqui por motivos, mas o correto é que não teve interessado. No ano de 2023, finalzinho de 2023, foi para a rua o chamamento novamente. E aí apareceu vários players dos mais importantes da área de granéis líquidos do país. Como ocorreu isso? Vejam bem, não aparecer nenhum interessado é um problema, mas também quando aparece vários, muda o modelo de negócio, tem um trâmite diferenciado, passou pela ANTAC, agora está no TCU, e nós estamos trabalhando, isso não é da diretoria de operações, é da diretoria de negócios, mas nós trabalhamos de uma forma muito integrada e toda a equipe da autoridade portuária está trabalhando para que ainda esse ano, esse terminal STS-8, ele seja leiloado na Bolsa de Valores e nós possamos ter um vencedor. Que isso vai ser muito importante para que a gente possa também dar sequência no atendimento dessas demandas. Revisão da poligonal. Está sendo discutido internamente com as prefeituras da região que compõem a área territorial do Porto de Santos, a ampliação. Vai crescer um pouco mais do que o dobro, vai mais que dobrar a área territorial do Porto de Santos, para que dê condição que nos próximos anos, com essa demanda crescente que eu mostrei, que mantida essa projeção, chegará em 2035 a mais de 300 milhões de toneladas, demanda crescente e um gargalo que já temos, e mais a demanda crescente na área de granéis líquidos, em especial combustíveis, né? O crescimento da poligonal vai contribuir para que novos terminais ainda possam ser implementados aqui e que possa ainda crescer mais a comunidade portuária de Santos, para que nós possamos atender aquilo que o Brasil e o mundo espera de nós. Também o TECOM 10 teve uma discussão bastante extensa, que STS 10 e tal, na verdade, mudou-se o modelo, tem algumas novas diretrizes sendo acrescidas no projeto. O secretário Bruno participou ativamente das discussões lá com o presidente Pomini. Eu falo o secretário Bruno, Thaís, é porque o secretário Bruno já estava, né, como secretário no governo anterior e ele continua, né? Mas, com certeza, a Thaís, obviamente, já está integrada nesse processo e juntos nós estamos trabalhando para que possa ampliar ainda mais. Mas, no caso específico do TECOM 10, tem algumas adaptações para que algumas cargas não sejam prejudicadas, que inicialmente ele seria somente para containers, mas ele vai absorver também algumas cargas especiais, porque para implantar o TECOM 10, obviamente, vai ocupar uma área que hoje movimenta cargas especiais em Santos. E imagina se Santos falar assim, olha, a partir do mês que vem, nós não vamos movimentar mais cargas especiais. Imagina grande parte da indústria paulista, tanto para que ela exporte os seus produtos, os seus grandes transformadores, ou que ela possa receber insumos, né, ou melhor, equipamentos para a sua produção. Então, nós temos que zelar para que todas
todos os segmentos que demandam do Porto de Santos possam ser acolhidos. Obras de infraestrutura, que eu vou poder falar um pouco mais à frente, e o ESG, que hoje não poderia, o ESG, na verdade, faz parte do dia a dia, está incorporado na veia de todos os nossos colaboradores. Melhorias. Túnel Santos-Guarujá, uma parceria que o presidente Lula celebrou com o governador do estado. O Porto de Santos colocará 3 bilhões de reais. O Porto de Santos hoje tem 3,6 bilhões em conta corrente aplicada. 3 bilhões ele vai destinar ao túnel. Mas estamos cobrando, junto com toda a comunidade portuária, a terceira pista da Imigrantes. Porque não adianta só fazer, é um conjunto de obras, é um conjunto de ações e principalmente de infraestrutura, que o governo federal está fazendo a sua parte, o governo do estado, obviamente, está contribuindo, mas que já passou da hora de termos aqui a terceira pista da Imigrantes. E eu vou além, eu acho que tem que ter o mais breve possível a terceira pista e a linha verde, que as duas coisas não são concorrentes, são complementares. Isso que nós temos que ter isso na cabeça. Olha, só a terceira pista não vai dar conta de atender esses 310, mais de 300 milhões de toneladas que vão ser movimentadas aqui nos próximos anos. Mas a gente não contava, para calcular esses 310 milhões, a gente não contava com esse volume gigante que o Japão vai consumir de álcool do Brasil. Nós não contávamos com essa mudança de política dos Estados Unidos, do atual presidente americano, que nós ainda não sabemos, mas com certeza nós vamos embarcar mais grãos ainda aqui por Santos. Isso é o desenho, e nós temos que estar trabalhando e preparados para isso. Então, túnel Santos-Guarujá, serviço de derrocagem, que eu já falei, para tirar as pedras. Esse é literalmente tirar as pedras do meio do caminho, quer dizer, tirar as pedras do fundo do canal para que possa fazer o aprofundamento para 16 e depois para 17 metros. Reformulação da perimetral margem direita, trecho Alamoa. Está em licitação, está na fase final. Ele havia iniciado a licitação, teve algumas disputas entre interessados e agora está na fase bem final. A segunda fase da perimetral do Guarujá. O Guarujá vai ganhar a maior contribuição do Porto de Santos, é óbvio que é o túnel e mais a perimetral, que é a segunda fase da perimetral do Guarujá. O projeto, por esses dias, a autoridade portuária está recebendo já o projeto concluído. E aí está definindo se será licitado ou se será incluído em alguma renovação de contrato com algum terminal. Isso já está bastante encaminhado, eu não vou até antecipar, porque é da diretoria de negócios, eu não quero, o Gustavo é nosso amigo, nosso irmão, colega de trabalho, mas eu não vou invadir muito a área dele. Quando Eduardo, quando o Gustavo vir aqui, daí, senão eu tiro o discurso dele, mas está fazendo um grande trabalho e em breve será contratado a perimetral margem esquerda do Guarujá. Melhoria do acesso rodoviário da Ilha Barnabé, reforço e recuperação da cais Ilha Barnabé. A FIPES, o que é a FIPES? É o consórcio das empresas que operam com trem aqui no Porto de Santos. Hoje, João, estou fazendo propaganda da FIPES aqui, João. Olha, a FIPES tem uma grande parceria com o Porto de Santos. Isso aqui faz parte do contratual e a FIPES está implementando algumas obras de infraestrutura, remodelação do pátio ferroviário Conceiçãozinho, isso já concluiu. Tem um trabalho grande que o presidente Pomini, o João e obviamente, a Marimex tiveram uma sensibilidade na questão da pera ferroviária, que isso, quando nós chegamos aqui no Porto de Santos, que no próximo dia 20 agora desse mês, completam 2 anos,
quando nós chegamos aqui, o João é testemunha disso, tinha um hiato aí que precisava ser costurado, então era muito mais conversa, a discussão não era dinheiro, não era recurso, na verdade era um pouco mais de conversa. Eu acho que isso o nosso presidente Pomini, ele tem muita habilidade e conseguiu avançar para que ele possa dar um avanço muito grande na movimentação de cargas proporcionada pela implantação da pera ferroviária. Em execução, bulevar aéreo do acesso ao Parque Valongo, né, bem aqui ao lado, passarela de ciclistas na região da Alfândega, região do Mercado, região da Praça da Santa, pera ferroviária, que eu acabei de falar, revitalização da via permanente do Porto de Santos e o pátio de celulose. Obras previstas para futuras, em breve, as execuções, viaduto do Canal 4, passarelas, viadutos, viário rodoviário, isolamento de faixa de domínio, controle de tráfego centralizado, acesso ferroviário para a Ilha Barnabé. Eu queria acrescentar que estamos aqui na fase final de elaboração, ou melhor, de atualização do projeto, para contratarmos o VTMIs para o Porto de Santos, algo que deve custar em torno de 100 milhões de reais, para que nós possamos ter um controle maior da frota de navios que entram e que saem do Porto de Santos todos os dias. Estamos bastante avançados para a contratação de um projeto, tanto para Santos quanto para Itajaí, que é muito parecido com o Smart Sampa, da cidade de São Paulo, o qual se chamará Smart Porto. Será feito um trabalho, um desenho todo aí logístico e que possa captar as melhores imagens, e essas imagens possam ser tratadas com inteligência artificial para que a gente possa estar contribuindo com a nossa Guarda Portuária, com a Polícia Federal, com a Guarda Municipal de Santos, com todas as forças de segurança, que eu acho que é uma contribuição, e isso, Thaís, não será somente aqui na cidade de Santos, isso contemplará Santos e Guarujá, tá? E também estamos aí numa fase bem adiantada, numa parceria com o Polo Tecnológico de São José dos Campos. Tivemos algumas reuniões, na verdade estamos tendo reuniões semanal com eles, e o presidente Pomini está nos cobrando e, na verdade, colocou como meta que nós possamos ter um controle, porque, na verdade, a gente sabe que o caminhão vem para o Porto de Santos só dentro da área perimetral do Porto Organizado, dos REDECs não, e só após eles se inserem dentro do agendamento. Mas nós vamos ter um controle, ele até brinca que ele quer um controle igual da aviação, ele quer ver os caminhões pelo Brasil todo, estado a estado, que estão vindo para Santos ou que estão saindo de Santos. Essa é a nossa meta, esse é o nosso desafio, e nós só vamos vencer todos esses desafios em parceria com cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui. Nós não conseguiremos, em hipótese alguma, não teremos essa competência, em hipótese alguma, de forma isolada, a querer vencer esses desafios. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Eduardo. Agradecemos ao Beto Mendes pelas palavras. E agora, antes de darmos continuidade às nossas atividades de hoje, eu convido ao palco o senhor Bruno Orlandi, secretário municipal de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, para uma breve saudação. Mil perdão, Bruno, secretário e vereador, mil perdão. Eu esqueci de uma coisa de extrema importância. Convidar vocês, que eu tenho certeza que muitos estarão na AgriShow nos próximos dias, né, do dia 27 a 31, salvo o melhor juízo. O Porto de Santos, pelo segundo ano, terá o seu stand lá na AgriShow. Estão todos convidados, serão todos muito bem-vindos,
E eu estarei lá no dia 28 e 29, na segunda e terça. O nosso presidente também estará lá, e será uma grande honra, uma grande satisfação recebê-los lá. Me perdoe. Bom dia a todos. A satisfação enorme estar aqui, cumprimentar o Eduardo Lopes, em seu nome, o presidente da Associação Comercial de Santos, o nosso amigo Mauro Samarco, cumprimentar o Beto Mendes, aqui representando a Autoridade Portuária, Thaís Margarido, minha amiga, representando a Prefeitura do Guarujá, e dizer da satisfação enorme que é poder ver um evento como esse, falando de grãos aqui no Porto de Santos. A gente sabe que, quando a gente fala do Porto de Santos, dos portos do Brasil, em especial a gente fala do agronegócio, a gente fala do crescimento do agro no Brasil, e falar disso aqui em Santos, na Associação Comercial, faz todo sentido. O prefeito Rogério Santos pede para trazer um abraço, ele veio agora, retornando de um evento também no exterior, falando de Porto, mas na área de cruzeiros, não consegue estar presente aqui hoje conosco, mas traz um abraço e coloca a Prefeitura à disposição para que a gente possa continuar colaborando com o Porto de Santos e com essa relação Porto-Cidade. E é importante destacar, e uma fala breve aqui, da importância dos acessos ao Porto de Santos. Quando a gente fala do crescimento do Porto, quando a gente fala do agro batendo recorde e do grão sendo escoado aqui pelos nossos portos, em especial o Porto de Santos, a gente fala de investimento na área rodoviária. A Ecovias recentemente anunciou a nova pista da Imigrantes, a terceira ligação Planalto-Baixada, e eu sei que hoje vai ser falado aqui, o Ronald está aqui e vai falar com a gente um pouquinho sobre esse investimento que é essencial para o crescimento do Porto de Santos. Também foi falado pelo Beto aqui sobre o segundo acesso ao Porto. De nada adiantaria uma nova rodovia se a gente não tiver um novo acesso à cidade e ao Porto. Nós teríamos aqui uma cidade estrangulada e isso impactaria diretamente na eficiência da carga, significando um prejuízo enorme, inclusive para os produtores. E, por outro lado, a gente precisa investir num outro modal, que também será falado aqui, que é o modal ferroviário. O João estava aqui, eu cheguei junto com ele, está com a turma da FIPES, a gente sabe o investimento que tem sido feito, o trabalho que tem sido realizado e a projeção do crescimento desse modal para transportar tanto grão quanto alguns outros produtos aqui no nosso Porto de Santos. Isso nos deixa muito felizes, porque a gente sabe da importância e do impacto que o crescimento dos acessos e da logística no Porto de Santos impacta para todo o Brasil e para todo o Estado de São Paulo. Então, uma felicidade muito grande estar aqui hoje, poder representar o prefeito Rogério Santos, falar um pouquinho de Porto e contribuir para que o nosso Porto e a nossa cidade possam crescer cada vez mais. Muito obrigado e excelente evento.